Alguma vez você foi parte de uma estrela? Este audiolivro te convida a descobrir uma verdade tão surpreendente quanto real. Os átomos do seu corpo foram forjados no coração de sóis que explodiram há bilhões de anos. Cada respiração, cada batida, carrega o rastro de supernovas distantes. Como esse pó estelar viajou? Quais caminhos cósmicos percorreu até formar oceanos, montanhas e, finalmente, você? Uma história de morte, de transformação e renascimento que nos conecta com o mais profundo do universo. O pó estelar, embora pequeno e invisível a olho nu, é o resultado de processos colossais que ocorrem no espaço. O que aconteceria se eu te dissesse que cada átomo de carbono no seu corpo, cada molécula de oxigênio no ar, vem das explosões de estrelas que viveram e morreram há milhões de anos? Este conceito pode parecer surpreendente, mas é a verdade que nos conecta a todos com o cosmos de uma maneira íntima e profunda. Ao longo da história do universo, as estrelas têm sido os grandes arquitetos da matéria. Desde sua formação em nuvens de gás e poeira até sua eventual morte, cada etapa de sua vida contribui para a criação de pó estelar. Te convido a imaginar uma estrela como uma fábrica cósmica que, através de um processo mágico chamado fusão nuclear, transforma elementos simples nos componentes mais complexos do universo. Mas qual é o destino desses elementos uma vez que a estrela esgota sua energia? As supernovas, essas explosões titânicas que marcam o fim da vida de uma estrela, são alguns dos eventos mais impressionantes do cosmos. Nesses momentos de cataclismo, enormes quantidades de energia e matéria são liberadas ao espaço. É nesta etapa que o pó estelar se dispersa, enriquecendo o meio interestelar e preparando o terreno para novas gerações de estrelas e planetas. Mas o que acontece com esse pó depois? Como ele se torna algo tangível e, em última instância, vida? O ciclo do pó estelar é uma viagem sem fim que conecta as estrelas moribundas com a criação de novas estruturas celestes. Este ciclo permite que o pó viaje através do espaço, integrando-se em novas formações estelares e sistemas planetários. Você já se perguntou como se formam os planetas que orbitam ao redor de uma estrela? É graças a esse pó que se aglutina e se compacta, dando origem a mundos como o nosso. A química do pó estelar é outra parte crucial desta narrativa cósmica. Composto por elementos essenciais como carbono, oxigênio e nitrogênio, esse pó não só é importante para a formação de estrelas e planetas, mas também desempenha um papel fundamental na criação de moléculas complexas necessárias para a vida. Sem o pó estelar, a Terra não seria o lugar fértil que conhecemos hoje. Mas qual é a conexão entre o pó e a própria vida? Na Terra, o pó estelar influenciou nossa evolução desde seus primórdios. Cada grão de pó que cai sobre nosso planeta é um lembrete de que a vida não é um fenômeno isolado, mas o resultado de uma longa série de eventos cósmicos. A história do nosso planeta está intrinsecamente ligada à história do universo, e ao olhar para o céu, estamos vendo o eco das estrelas que deixaram sua marca no pó que nos rodeia. A relação entre o pó estelar e a biologia terrestre é surpreendente. Elementos como carbono e oxigênio, fundamentais para a vida, são o legado de estrelas que brilharam no passado. Quando você pensa no ar que respira ou nos átomos de suas células, é como se pudesse sentir o pulso do universo dentro de você. Essa conexão nos lembra que somos parte de algo muito maior, uma teia cósmica que nos une com as estrelas. O pó estelar também desempenha um papel na busca por vida em outros planetas. Os cientistas estão começando a entender que as condições necessárias para a vida podem ser encontradas em lugares que antes pareciam inóspitos. Poderia o pó estelar ser a chave para desvendar a existência de vida além da Terra? A astrobiologia se aprofunda nessa pergunta fascinante, investigando como os elementos que formaram nosso planeta também podem dar vida a outros mundos. A observação do pó estelar é um desafio para os astrônomos. Eles utilizam telescópios e sondas espaciais para estudar esse material tão elusivo. Esses instrumentos permitem captar a luz que atravessa o pó e, assim, obter informações sobre sua composição e distribuição no espaço. Você consegue imaginar poder ver claramente o que está a milhares de anos-luz de distância, simplesmente observando como a luz se comporta ao passar pelo pó? A história do pó estelar é, em última análise, a história do próprio universo. Desde sua origem no Big Bang até sua dispersão no espaço após a morte das estrelas, o pó tem sido um ator-chave na evolução do cosmos.
Ele nos ajuda a entender como se formou a estrutura do universo e como mudou ao longo do tempo. Refletir sobre isso nos leva a questionar nosso lugar no cosmos e o legado que deixaremos. O pó estelar também encontrou seu caminho na cultura humana. Ao longo da história, diferentes civilizações interpretaram o pó e as estrelas de maneiras únicas, tecendo mitologias e filosofias que refletem nossa conexão com o universo. Como essas crenças influenciaram nossa compreensão do cosmos e nosso lugar nele? À medida que avançamos para o futuro, o pó estelar continuará sendo um tema de pesquisa e admiração. As perguntas sobre sua origem, seu papel na criação de novas estrelas e planetas e seu impacto na vida na Terra continuarão intrigando cientistas e filósofos igualmente. O pó estelar não é apenas um elemento do espaço, é um lembrete constante de que tudo o que conhecemos foi moldado por forças cósmicas. E no final, nossa própria existência pode ser vista como um lampejo efêmero de pó em um vasto universo em constante expansão. O pó estelar é um conceito fascinante que nos conecta de maneira íntima com o universo. Mas, o que é exatamente o pó estelar? Em termos simples, pode ser descrito como pequenas partículas que flutuam no espaço, compostas por elementos como carbono, silício, oxigênio e metais pesados. Essas diminutas partículas são o resultado de processos extraordinários que ocorrem no ciclo de vida das estrelas. Para entender sua origem, é crucial saber que as estrelas são como fábricas cósmicas. Durante sua vida, fundem elementos em seu núcleo, criando novos átomos que depois são liberados ao espaço. Você consegue imaginar uma estrela como um chefe preparando uma receita estelar? Cada estrela cozinha seu próprio prato e, quando chega ao final de seu ciclo, compartilha esses ingredientes com o universo. O que acontece quando uma estrela atinge seu fim? Aqui é onde a história se torna ainda mais surpreendente. Quando uma estrela esgota seu combustível, pode explodir em uma supernova, um evento tão poderoso que pode brilhar mais do que uma galáxia inteira durante um breve período. Essa explosão não é apenas espetacular, mas também é fundamental para a criação do pó estelar. No instante de sua morte, a estrela lança ao espaço todos aqueles elementos que havia forjado ao longo de sua vida, dispersando-os em um vasto ambiente. É como se estivesse jogando um punhado de confete cósmico, cheio de matéria que dará origem a novas estrelas e planetas. Agora, por que esse pó é tão importante? Uma vez que se dispersa, o pó estelar se torna parte da nuvem molecular, um lugar onde a matéria pode se agrupar e dar origem a novas estrelas. Imagine uma grande nebulosa, um lugar de nascimento estelar, onde o pó e o gás se juntam, esfriam e começam a se compactar. Assim como quando você amassa farinha e água para fazer pão, esse pó se torna os blocos de construção de novas estrelas e planetas. A composição do pó estelar é igualmente intrigante. Contém elementos que são essenciais para a vida tal como a conhecemos. Você sabia que o carbono, o oxigênio e outros elementos que fazem parte do nosso corpo provêm, em última instância, desse pó? É um ciclo contínuo em que o pó estelar desempenha um papel crucial na criação de moléculas complexas que são a base da vida. Se você pensar bem, cada vez que respira, está inalando história estelar, resíduos de antigas estrelas que viajaram milhões de anos-luz para chegar até você. O pó estelar não é apenas importante para a formação de novos sistemas planetários, mas também influencia a química desses mundos. Quando uma nova estrela nasce, os planetas que se formam ao seu redor o fazem a partir desse mesmo pó. Assim, em certo sentido, todos somos pó de estrelas. Desde o momento em que uma estrela explode até a formação de um novo planeta, o pó é o fio que conecta cada parte desse imenso tapete cósmico. Você já se perguntou como o pó estelar afeta o clima do nosso planeta? Embora possa parecer surpreendente, os cientistas descobriram que o pó que provém das supernovas e outras fontes pode influenciar a formação de nuvens e a precipitação. É um lembrete de que estamos interconectados com o cosmos de maneiras que nunca imaginamos. Cada partícula de pó que cai sobre a Terra tem uma história para contar, uma viagem que começou no coração de uma estrela distante. À medida que olhamos para o futuro, a pesquisa sobre o pó estelar continua revelando segredos sobre sua natureza e seu papel na evolução do universo. Os cientistas estão utilizando telescópios e sondas espaciais para estudar essas partículas em mais detalhes, o que nos permite compreender melhor como se formam e como interagem com seu ambiente. É um campo de estudo que está em constante evolução, com novas teorias e descobertas surgindo constantemente. O pó estelar é, sem dúvida,
um componente fundamental que nos ajuda a entender não apenas a formação de estrelas e planetas, mas também nossa própria existência. Cada vez que olhamos para o céu estrelado, podemos lembrar que aquelas luzes brilhantes são mais do que simples pontos no firmamento, são as marcas de antigas estrelas que deixaram sua impressão no universo. Portanto, ao contemplar o céu, não estamos apenas olhando para cima, mas também para dentro, para nossa própria conexão com o cosmos. Esse pó estelar, embora muitas vezes invisível a olho nu, está presente em todos os lugares, esperando para ser descoberto. Assim, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que cada centelha de luz é um lembrete de que somos feitos da mesma matéria que compõe o universo. Neste vasto cenário cósmico, o pó estelar é o fio que tece nossa história, uma história que continua sendo escrita em cada canto do universo. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. As estrelas, essas magníficas luzes que brilham no céu noturno, têm uma vida surpreendente e complexa. Mas, você sabia que, assim como nós, as estrelas também nascem, vivem e morrem? Sua história é uma viagem extraordinária que se estende por milhões de anos e na qual, após cada ciclo, se geram elementos fundamentais para a matéria que compõe o universo. Como uma estrela se torna o que é? Quais etapas ela atravessa em sua existência? Desde o momento em que uma estrela começa a se formar, está destinada a percorrer um caminho fascinante. Tudo começa em uma nebulosa, uma enorme nuvem de gás e poeira. Este é o lugar onde as partículas se encontram, se agrupam e se aquecem. À medida que a gravidade faz seu trabalho, o centro dessa nuvem se comprime, criando o que conhecemos como uma protoestrela. Mas o que acontece depois? Essa protoestrela começa a brilhar ao alcançar temperaturas extremas. O que antes era apenas uma coleção de matéria se transforma em uma estrela em plena formação. A vida de uma estrela não é monótona, está cheia de mudanças. Dependendo de sua massa, pode se tornar uma estrela anã, como nosso Sol, ou uma estrela massiva que eventualmente se tornará uma supernova. As estrelas menores, ao final de sua vida, se expandem e se tornam gigantes vermelhas, antes de lançar suas camadas externas ao espaço. Mas, o que acontece com o núcleo? Este colapsa, dando origem a uma anã branca. No caso das estrelas massivas, o final é ainda mais dramático. A explosão de uma supernova não apenas marca sua morte, mas também atua como um gerador de poeira estelar. É fascinante pensar que cada vez que uma estrela explode, libera uma quantidade colossal de energia e matéria ao espaço. Essa poeira, resultado da combustão de elementos no coração da estrela, é extremamente importante. Por quê? Porque cada grão de poeira estelar contém átomos que farão parte de futuras estrelas, planetas e até mesmo da própria vida. Assim, a morte de uma estrela dá lugar à criação. O ciclo de vida de uma estrela não termina com sua morte. De fato, é aí que começa um novo capítulo. A poeira estelar gerada na explosão de uma supernova se dispersa pelo universo, formando novas nebulosas que, por sua vez, podem dar origem a novas estrelas. Você consegue imaginar um ciclo sem fim onde a matéria se transforma e renasce repetidamente? Esse processo é fundamental para a evolução do universo e para a criação de novas gerações de corpos celestes. Mas, como se determina que tipo de estrela se formará de uma nebulosa? Isso depende da quantidade de matéria que há na nuvem original. As estrelas mais massivas evoluem rapidamente e têm vidas mais curtas, enquanto as menores, como as anãs, podem brilhar durante bilhões de anos. Cada estrela tem seu próprio destino, e cada um desses destinos está entrelaçado nesta vasta rede cósmica. À medida que as estrelas nascem e morrem, a poeira estelar se torna um componente essencial do cosmos. Essa poeira não é apenas bonita, mas também é a base de tudo o que conhecemos. Elementos como o carbono e o oxigênio, fundamentais para a vida, são criados no interior das estrelas. Quando uma estrela explode, esses elementos são liberados ao espaço, onde podem ser capturados por novas formações estelares. É impressionante pensar que a poeira que vemos na Terra, a mesma que se acumula em nossas casas, tem uma história que remonta às estrelas. Cada partícula dessa poeira viajou através do tempo e do espaço e fez parte de um ciclo cósmico que conecta tudo o que somos. Mas como sabemos que esse ciclo é real? Através de observações astronômicas, os cientistas conseguiram rastrear essa poeira e sua evolução ao longo de bilhões de anos. As estrelas, apesar de sua grandeza, são vulneráveis.
sua vida é marcada por mudanças e transformações, e no final, devem se render a seu destino. No entanto, seu legado perdura na poeira estelar, que não apenas forma novas estrelas, mas também contribui para a criação de planetas e, em última instância, da vida. Esse ciclo de vida de uma estrela é um lembrete de que a morte pode ser o começo de algo novo. A história das estrelas é, em muitos sentidos, um reflexo da nossa. Assim como elas se transformam e evoluem, nós também o fazemos. Nos conectamos com o cosmos através dos elementos que compartilhamos, e essa conexão se torna mais profunda quando entendemos que somos parte de um ciclo maior. Em cada canto do nosso ser, carregamos um fragmento do universo, um eco das estrelas que um dia brilharam intensamente no céu. No final, a vida de uma estrela é uma viagem épica, uma que nos convida a contemplar nosso lugar no vasto universo. Cada estrela é um mestre que nos ensina sobre transformação, conexão e continuidade da vida. Embora sua existência possa ser efêmera, seu impacto ressoa ao longo da eternidade, lembrando-nos de que todos somos feitos de poeira de estrelas. As supernovas são eventos impressionantes e dramáticos no ciclo de vida de uma estrela. Mas, o que exatamente é uma supernova e por que é tão crucial para a existência do pó estelar? Para entender isso, primeiro devemos visualizar o destino final das estrelas. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, seu núcleo colapsa e provoca uma explosão titânica. Essa explosão não é apenas um espetáculo impressionante no cosmos, mas também é a principal fonte de pó estelar. Imagine que você está em um show de rock. A banda está tocando sua última música e a energia no ar é palpável. De repente, o cantor lança sua guitarra ao ar em um momento culminante e a guitarra voa pelos ares, desintegrando-se ao cair. Assim, é como uma supernova dispersa suas camadas externas, cheias de elementos químicos, pelo vasto espaço. Mas, o que há desses elementos? Eles são muito mais do que simples partículas. São os blocos de construção de tudo o que conhecemos, desde planetas até seres vivos. As supernovas não apenas criam pó, mas também enriquecem o meio interestelar com elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro. Você já se perguntou de onde vêm esses elementos que compõem nosso corpo? A resposta está no ciclo de vida das estrelas e, em particular, nas supernovas. Cada vez que uma estrela explode, ela está semeando o espaço com os ingredientes necessários para a vida. O pó estelar gerado por essas explosões viaja pelo cosmos, formando nuvens de gás e pó que eventualmente se condensam para formar novas estrelas e planetas. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. O pó estelar é um fertilizante cósmico? De certa forma, sim. Ele atua como o adubo que alimenta a próxima geração de corpos celestes. Sem supernovas, o universo seria um lugar muito mais vazio e menos diverso. O processo de formação de pó estelar após uma supernova é realmente impressionante. Quando a estrela explode, geram-se temperaturas e pressões extremas. Isso faz com que os átomos se combinem de maneiras novas, formando partículas de pó que podem ser tão pequenas quanto um grão de areia ou tão grandes quanto uma pequena lua. Não é incrível pensar que os mesmos elementos que compõem seu corpo foram uma vez parte de uma estrela que estourou no espaço? Mas nem todas as supernovas são iguais. Existem diferentes tipos, cada uma com suas próprias características e contribuições ao pó estelar. Por exemplo, as supernovas do tipo 1 são o resultado de uma estrela anã branca que acumula material de uma estrela companheira até atingir um limite crítico, provocando uma explosão. Por outro lado, as supernovas do tipo 2 ocorrem quando uma estrela massiva esgota seu combustível. Você consegue imaginar a diferença no pó estelar que geram esses dois tipos de explosões? A dispersão do pó estelar não é um evento isolado. É um processo contínuo que contribui para o ciclo de vida do universo. À medida que o pó se dispersa, interage com outras nuvens de gás e pó, formando novas gerações de estrelas. Assim é como o universo se recicla constantemente. Um ciclo interminável de criação e destruição. Não é assombroso pensar que cada estrela que vemos no céu poderia ser o resultado de uma supernova que ocorreu há milhares ou milhões de anos? O pó estelar também desempenha um papel importante na formação de galáxias. Ao se agrupar e se condensar, o pó e o gás podem formar novas estrelas, que por sua vez podem formar sistemas planetários. E aqui nos deparamos com outra pergunta intrigante. As supernovas são os arquitetos do universo? De certa forma, sim. Sem sua contribuição explosiva, nosso universo seria um lugar muito diferente.
Além disso, o pó estelar tem um papel no resfriamento e na formação de moléculas complexas no espaço. Quando o pó se agrupa, pode atrair mais material e formar estruturas maiores. Essas estruturas podem ser o lar de futuras estrelas e planetas, mas também podem abrigar os ingredientes para a própria vida. Então, a pergunta é: o pó estelar é a semente da vida no universo? Os astrônomos desenvolveram diversas técnicas para estudar as supernovas e o pó que geram. Desde telescópios que observam em diferentes comprimentos de onda até sondas espaciais que percorrem o sistema solar, os cientistas estão constantemente em busca de novas formas de compreender como essas explosões impactam o universo. Você consegue imaginar um futuro em que possamos prever quando ocorrerá uma supernova e que efeito terá em nosso próprio sistema solar? Na busca por respostas, os cientistas descobriram que o pó estelar não é apenas importante para a formação de novas estrelas e planetas, mas também pode influenciar o clima e a química das atmosferas planetárias. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que essas estrelas são muito mais do que simples pontos brilhantes. São fábricas de pó estelar que desempenharam um papel fundamental na criação do nosso universo tal como o conhecemos. A jornada do pó estelar desde sua criação em uma supernova até sua eventual incorporação em novas estrelas e planetas é um processo longo e fascinante. Mas o mais interessante é que esse ciclo nunca para. Cada supernova é uma nova oportunidade para que o pó estelar dê vida a algo novo. Como isso mudará nossa compreensão do universo no futuro, só o tempo dirá. Mas o que é certo é que as supernovas são uma parte essencial da nossa história cósmica. Então, da próxima vez que você parar para observar as estrelas, lembre-se de que cada uma dessas luzes no céu tem uma história para contar. Uma história que começa no coração de uma estrela e termina na criação de pó estelar, o qual, por sua vez, dá vida a novas estrelas, planetas e talvez, algum dia, a nós mesmos. O pó estelar, esse material que flutua no vasto oceano do espaço, tem uma história fascinante para contar. Mas, como se move esse pó no universo? Que percurso faz desde seu nascimento até se tornar parte de novos sistemas estelares? O ciclo do pó no espaço é uma viagem extraordinária que conecta a vida e a morte das estrelas, e através dessa jornada, o universo se reconfigura constantemente. No início, o pó estelar é o resultado de um processo incrível. A morte de uma estrela. Quando uma estrela esgota seu combustível e chega ao fim de sua vida, ocorre uma explosão monumental conhecida como supernova. Esse evento não é apenas deslumbrante, mas também fundamental para a criação de pó estelar. Mas, o que acontece depois dessa explosão brilhante? Aqui é onde começa um ciclo fascinante de criação e transformação. As partículas de pó resultantes de uma supernova são como sementes que flutuam no espaço. Essas pequenas partículas podem viajar enormes distâncias, levando consigo os elementos químicos que um dia fizeram parte da estrela. É impressionante pensar que aqueles átomos de carbono, oxigênio e outros elementos que compõem o pó estelar são os mesmos que podem dar origem a novas estrelas e planetas. Mas como esse pó se incorpora na formação de novas estruturas cósmicas? Com o tempo, o pó estelar se agrupa em nuvens densas. Essas nuvens, chamadas nebulosas, são os lugares onde a magia realmente começa. Nesse ambiente, a gravidade começa a desempenhar um papel crucial. As partículas de pó se atraem mutuamente, formando conglomerados cada vez maiores. É como se estivessem em uma dança cósmica, unidas pela força da gravidade, formando o que eventualmente se tornará novas estrelas e planetas. Mas o que acontece com o pó que não se torna parte de uma nova estrela? Alguns desses grãos de pó continuam sua jornada através do universo, dispersando-se e enriquecendo o meio interestelar. Agem como fertilizantes cósmicos, fornecendo os ingredientes essenciais para a vida em outros lugares do universo. É como se o pó estelar estivesse em uma missão, espalhando elementos vitais ao longo de sua jornada, garantindo que, em algum canto do cosmos, novas formas de vida possam surgir. À medida que as estrelas recém-formadas brilham no céu, também começam a influenciar o pó ao seu redor. A radiação e o vento estelar dessas estrelas jovens empurram e moldam o pó, dando forma a novas estruturas e nuvens de gás. Quem poderia imaginar que o ciclo do pó não se limita apenas à criação de estrelas, mas também está em constante interação com o ambiente que o rodeia? Com o passar do tempo, esse pó pode se tornar parte de um novo sistema planetário.
Os anéis de pó que cercam uma estrela jovem se tornam os blocos de construção de planetas. É um processo que pode levar milhões de anos, mas cada partícula de pó está contribuindo para a criação de novos mundos. A história do pó estelar é, nesse sentido, uma história de transformação contínua. Mas é possível que o pó estelar também tenha um impacto em nós na Terra? À medida que os planetas se formam, a história do pó estelar se entrelaça com a história de cada planeta. Os elementos que compõem o pó são essenciais para a formação da vida como a conhecemos. Sem esse pó, não teríamos o carbono que forma a base de nossas moléculas biológicas, nem o oxigênio que respiramos. É quase poético pensar que tudo o que somos e tudo o que nos rodeia tem uma origem comum nas estrelas. O ciclo do pó não para aqui. Quando os planetas se formam, também podem experimentar suas próprias erupções e catástrofes, liberando pó novamente ao espaço. Esse pó, em sua jornada, pode ser capturado por outras estrelas ou até mesmo por outros planetas, perpetuando o ciclo. É um ciclo interminável que tem ocorrido por bilhões de anos, lembrando-nos que o universo é um lugar em constante mudança. As condições do espaço, com suas temperaturas extremas e seu vácuo quase absoluto, também desempenham um papel em como o pó estelar se transforma. A radiação cósmica pode ionizar as partículas de pó, mudando sua composição e propriedades. Esse processo pode fazer com que o pó se transforme em algo completamente diferente, o que, por sua vez, influencia os futuros sistemas estelares. A história do pó estelar é um testemunho da natureza cíclica do universo, desde seu nascimento nas explosões de supernovas até sua eventual incorporação em novas estrelas e planetas. O pó estelar é um lembrete de que a morte de uma estrela não é o fim, mas sim um novo começo. Cada partícula de pó é um fio que conecta o passado, o presente e o futuro do cosmos. Assim, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que o pó que flutua no espaço está em uma viagem épica. Uma viagem que não apenas dá forma ao universo, mas também nos conecta a todos, a cada um de nós, com as histórias das estrelas que brilham no céu noturno. É um ciclo interminável de vida, morte e renascimento que nos convida a explorar e compreender melhor nosso lugar no vasto universo. O que faz com que o pó estelar seja tão fascinante? Esta pergunta nos leva a um mundo onde a química se torna poesia cósmica. O pó estelar é uma coleção de partículas minúsculas que flutuam no vasto oceano do espaço. Mas, o que há realmente dentro dessas pequenas partículas? A resposta é complexa e rica em nuances. Primeiro, é importante saber que o pó estelar não é apenas um resíduo, é o legado das estrelas. Quando uma estrela chega ao final de sua vida, explode em um espetáculo titânico conhecido como supernova. Este evento não apenas dispersa energia por todo o universo, mas também lança ao espaço uma mistura de elementos. Assim, o que consideramos pó estelar é, na verdade, uma combinação de carbono, oxigênio, silício e outros elementos que são os blocos de construção da matéria que conhecemos. Você já se perguntou como esses elementos se tornam algo mais? Quando o pó estelar se agrupa, pode começar a formar novas estrelas e planetas. Mas antes disso, o pó precisa passar por uma série de transformações químicas, desde o hidrogênio, o elemento mais simples, até elementos mais complexos, como o ferro ou o ouro. O pó é um viajante cósmico que tem estado em uma jornada de milhões de anos. As condições no espaço são extremas. A radiação cósmica, as temperaturas congelantes e as forças gravitacionais desempenham um papel crucial em como o pó estelar se comporta. Por exemplo, nas nuvens moleculares onde o pó se acumula, as temperaturas são tão baixas que os átomos podem se unir e formar moléculas. Este processo é fundamental para a criação de compostos que eventualmente se tornarão a base da vida. Mas, que tipo de moléculas se formam a partir desse pó? Muitas vezes, são criados compostos orgânicos complexos, como aminoácidos, que são essenciais para a vida como a conhecemos. Nesse sentido, o pó estelar tem um papel crucial na química prebiótica, o processo que levou ao surgimento da vida na Terra. Sem o pó, a história do nosso planeta poderia ter sido completamente diferente. Agora, vamos falar sobre a variedade. O pó estelar não é homogêneo. Existem diferentes tipos de grãos de pó, cada um com sua própria composição química. Alguns são ricos em carbono, enquanto outros podem conter silicatos ou até metais pesados. Essa diversidade não apenas enriquece o espaço,
mas também fornece as ferramentas necessárias para a formação de sistemas planetários. Você sabia que o pó estelar também pode influenciar a temperatura das nuvens moleculares? A forma como o pó absorve e dispersa a luz tem um impacto direto na temperatura do ambiente. Esse fenômeno pode determinar se uma nuvem colapsa para formar novas estrelas ou permanece como uma nuvem inerte. Assim, o pó estelar atua como um regulador no ciclo de vida das estrelas. A interação entre o pó e a luz estelar é fascinante. Quando a luz de uma estrela passa através de uma nuvem de pó, pode ser absorvida ou dispersa. Esse processo pode revelar a composição química do pó, permitindo que os astrônomos estudem sua natureza sem precisar viajar até o local. Dessa forma, o pó estelar se torna um livro aberto que conta a história de seu ambiente. Seguindo o fio da química, a forma como o pó estelar se comporta em diferentes ambientes também é intrigante. Em algumas regiões do espaço, o pó pode formar aglomerados densos que atuam como incubadoras para novas estrelas. Em outras, pode se dispersar, ampliando seu alcance e enriquecendo o meio interestelar com novos elementos. O pó estelar também se torna parte integral da matéria que compõe os planetas. Quando os sistemas planetários se formam, o pó se aglomera e se compacta, criando corpos maiores que eventualmente se tornam planetas. Portanto, sempre que olhamos ao nosso redor, estamos cercados de pó estelar, mesmo nos objetos mais cotidianos. Mas, o que acontece com seu impacto na própria vida? Os elementos que formam o pó estelar são essenciais para a vida. Carbono, oxigênio, nitrogênio. Todos esses elementos fazem parte do nosso DNA e das moléculas que compõem todo o organismo vivo. Sem o pó estelar, não haveria matéria orgânica, e sem matéria orgânica, não haveria vida. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Sempre que respiramos, sempre que tocamos algo, estamos em contato com o pó das estrelas. No contexto da astrobiologia, o estudo do pó estelar se torna ainda mais vital. As pesquisas sugerem que outros planetas e luas em nosso sistema solar, e até mesmo além, podem conter pó estelar, que é chave para a busca de vida extraterrestre. A composição desse pó poderia dar pistas sobre se há condições adequadas para a vida, o que torna esse pó um alvo de exploração. Finalmente, o pó estelar é, de certo modo, um símbolo de conexão. Nos lembra que somos parte de um ciclo muito maior. O que hoje consideramos lixo cósmico é, de fato, o material que nos compõe e que moldou nosso mundo. Sempre que olhamos para o céu noturno, não estamos apenas observando estrelas, estamos olhando para nossos ancestrais cósmicos e lembrando que, de certa forma, todos somos pó de estrelas. O pó estelar é um desses segredos cósmicos que muitas vezes passam despercebidos. Mas você sabia que esse pó tem um papel crucial na formação de sistemas planetários? À medida que o pó se aglomera e se condensa, dá lugar a uma dança cósmica que culmina na criação de novos mundos. Esse processo é comparável a como os ingredientes de uma receita se combinam para criar um prato delicioso. Sem o pó estelar, não teríamos nem planetas, nem estrelas, nem mesmo vida. Quando uma estrela chega ao final de seu ciclo de vida, torna-se uma espécie de estrela moribunda. Durante essa fase, enormes quantidades de pó e gás são liberadas ao espaço. Esse pó não é apenas um simples resíduo, é um material essencial que se tornará algo novo e emocionante. Pense nele como os tijolos de um edifício. Sem esses tijolos, você não poderia construir nada. Assim, o pó estelar se torna um ingrediente fundamental para a criação de novas estrelas e planetas. Você já se perguntou como se formam aqueles discos de gás e pó que vê nas imagens do espaço? Esses discos são como os anéis de um planeta. Mas em vez de serem apenas decorativos, são o lugar onde a magia da criação acontece. A gravidade desempenha um papel fundamental aqui. Assim como um ímã atrai objetos metálicos, a gravidade atrai o pó e o gás, formando um disco em rotação. Com o tempo, esse disco se aglutina e forma planetas, luas e outros corpos celestes. É um processo que pode levar milhões de anos, mas cada segundo conta. O pó estelar nesses discos não é homogêneo. Tem uma grande variedade de tamanhos e composições, e cada partícula conta sua própria história. Algumas partículas são tão pequenas que podem passar despercebidas, enquanto outras são grandes e densas. Esse conjunto diverso de elementos é fundamental, pois cada um traz diferentes propriedades aos novos sistemas planetários que estão se formando. Imagine uma salada de frutas. Cada fruta traz seu sabor e textura, criando um prato delicioso e nutritivo.
Quando falamos sobre a formação de sistemas planetários, não podemos ignorar a importância do tempo. A criação de um novo mundo não acontece da noite para o dia. Na verdade, pode levar centenas de milhares de anos. Mas, por que é tão lento? A resposta está na maneira como as partículas de pó interagem entre si. Elas se chocam, se agrupam e às vezes se desfazem. Esse processo de colisão e adesão é uma dança cósmica que requer seu tempo. À medida que o pó vai se agrupando, começa a formar núcleos que atrairão mais material. Este é um momento crítico na formação de um novo planeta. É como construir um boneco de neve. Primeiro você precisa de um pequeno montinho de neve que atraia mais neve ao redor, até que você obtenha algo grande e sólido. Quando esses núcleos crescem o suficiente, tornam-se o que chamamos de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. Uma vez que esses planetesimais se formaram, a atração gravitacional se torna ainda mais forte. Eles não estão apenas atraindo mais pó e gás, mas também outros planetesimais. Esse processo se assemelha a uma bola de neve que fica maior à medida que rola por uma colina. Quanto maior ela se torna, mais material atrai, e assim se forma um planeta. Mas nem todos os planetesimais acabarão se tornando planetas. Alguns ficarão pelo caminho, tornando-se asteroides ou cometas que seguirão sua própria jornada. A formação de um sistema planetário não é um processo uniforme. Pode ser que um planeta se forme rapidamente, enquanto outro pode levar milhões de anos. Isso se deve ao fato de que as condições no disco de pó nem sempre são as mesmas. Às vezes há mais material disponível e outras vezes menos. Além disso, os planetas podem influenciar uns aos outros, alterando suas órbitas e trajetórias. É um grande jogo de dominó cósmico, onde cada peça precisa se encaixar perfeitamente para que o sistema funcione. E isso nos leva à Terra. Nosso próprio planeta é o resultado dessa complexa história de pó estelar. Cada canto do nosso mundo, desde as montanhas até os oceanos, está impregnado da história desse pó. Sem ele, não existiríamos. Assim, toda vez que você olha para o céu, pense no pó estelar. Esse pequeno e aparentemente insignificante material tem sido o arquiteto de tudo o que conhecemos. A conexão entre o pó estelar e a vida não se limita à formação de planetas. Uma vez que esses corpos celestes se estabelecem, o pó também desempenha um papel nas condições necessárias para a vida. Os elementos que se formam a partir desse pó tornam-se os blocos de construção das moléculas orgânicas que são essenciais para a vida. Carbono, oxigênio, nitrogênio. Todos esses elementos têm sua origem no pó estelar. Assim, em resumo, a história da formação de sistemas planetários é uma narrativa fascinante sobre como o pó estelar, em suas múltiplas formas, se torna o fundador de mundos. Desde a criação de planetas até a formação das condições necessárias para a vida, o pó estelar é o fio invisível que conecta o cosmos com o que conhecemos como lar. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que aquelas estrelas e o pó que as rodeia fazem parte da nossa história e, de alguma forma, somos pó de estrelas também. O pó estelar, essa substância misteriosa que flutua no vasto universo, desempenhou um papel crucial na formação do nosso lar, a Terra. Mas, como é possível que o que parece ser apenas um resíduo do espaço seja tão fundamental para a nossa existência? Neste viagem pelo cosmos, descobriremos a intrincada conexão entre o pó estelar e a história do nosso planeta. Para começar, pensemos na Terra como uma enorme bola de ingredientes. Assim como um chefe precisa dos elementos corretos para criar um prato delicioso, nosso planeta também requereu um conjunto específico de materiais para se formar. O pó estelar, como um chefe cósmico, trouxe esses ingredientes essenciais. Mas, de onde vem esse pó mágico? Sua origem remonta à morte das estrelas. As estrelas, essas gigantescas esferas de gás no céu, vivem vidas fascinantes. Quando uma estrela se esgota, explode em um evento cataclísmico conhecido como supernova. Esse espetáculo não é apenas impressionante, mas também é o momento em que elementos químicos são liberados ao espaço. Dessa forma, o pó estelar se dispersa, enriquecendo o meio interestelar com materiais que depois formarão novas estrelas, planetas, eventualmente, vida. Para entender melhor essa relação, é fundamental considerar como se formou o nosso sistema solar. Há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, uma nuvem de gás e pó estelar começou a colapsar sob sua própria gravidade.
Esse processo, impulsionado pelas forças da natureza, levou à criação do Sol e dos planetas que o cercam. Assim, através de um processo que parece saído de um filme de ficção científica, o pó estelar se tornou a matéria-prima do nosso mundo. Então, quais são exatamente os componentes desse pó estelar? Ele é composto por uma mistura de elementos que incluem carbono, oxigênio, nitrogênio e muitos outros. Esses elementos são como as letras do alfabeto cósmico, que se combinam para formar as moléculas que são essenciais para a vida. Sem esse pó, não teríamos água, não teríamos ar e, em última instância, não teríamos vida. Mas a jornada do pó estelar não termina uma vez que ele entra na formação de um planeta. À medida que a Terra começou a se formar, o pó estelar continuou influenciando sua evolução. As colisões de partículas e pó no espaço contribuíram para a criação dos oceanos e da atmosfera. Em outras palavras, o pó estelar foi o artífice que desenhou as condições necessárias para que a vida pudesse surgir. Agora, é fascinante pensar que cada vez que respiramos, inalamos átomos que viajaram pelo espaço durante bilhões de anos. Cada inalação está conectada a uma história cósmica, a uma jornada que começou no coração de uma estrela. É como se cada molécula de oxigênio que respiramos carregasse consigo um pedaço da história do universo. E quanto à própria vida? Os elementos que formam nosso corpo, como carbono e oxigênio, têm sua origem no pó estelar. Assim, em certo sentido, somos o resultado dessas explosões estelares. Cada ser humano, cada planta e cada animal são uma manifestação desse pó que um dia flutuou no espaço. É uma conexão profunda e surpreendente que nos une a tudo que nos rodeia. À medida que exploramos mais sobre a Terra e sua história, também percebemos quão vulneráveis somos. As condições que permitiram a vida são únicas e delicadas. O pó estelar, embora pareça ser apenas um componente a mais em nossa existência, é um lembrete de que tudo está interconectado. As forças cósmicas que criam e destroem também são as que moldam nosso lar. A ciência avançou muito na compreensão dessa relação entre o pó estelar e a vida na Terra. As pesquisas continuam revelando novos aspectos de como esses elementos cósmicos influenciaram a química e a biologia do nosso planeta. Cada descoberta é como abrir uma porta para um novo universo de conhecimento. Na busca por respostas sobre nossa existência, o pó estelar se ergue como um pilar fundamental. É um símbolo da interconexão entre o universo e a vida. Um lembrete de que todos somos parte de uma história muito maior. Desde as estrelas que brilham no céu até as moléculas que formam nossos corpos, o pó estelar é um fio condutor que une tudo no grande tapete do cosmos. Assim, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que cada brilho no céu é um testemunho de um pó que, ao longo de bilhões de anos, contribuiu para a formação da Terra e da vida. Estamos feitos de pó de estrelas, e isso é algo verdadeiramente extraordinário. À medida que continuamos explorando o universo, nunca devemos esquecer essa conexão essencial que nos une a todos. O pó estelar é, em essência, o material do qual somos feitos. Mas como é possível que elementos como o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, que são fundamentais para a vida, venham de um lugar tão distante e misterioso como o espaço? A resposta reside na fascinante história do pó estelar e sua relação com a biologia na Terra. Desde os átomos que compõem nosso corpo até as moléculas que formam o ar que respiramos, tudo tem uma origem no pó que se forma nas estrelas. Uma das perguntas mais intrigantes é: por que o carbono é tão importante? Este elemento, que se encontra em cada ser vivo, atua como uma estrutura fundamental para a vida. Mas de onde ele provém? Quando as estrelas brilham, convertem hidrogênio em hélio em seu núcleo, mas ao final de sua vida, em sua explosão, geram uma variedade de elementos mais pesados, incluindo o carbono. Este carbono se dispersa no espaço e se torna parte de novos sistemas estelares e planetas, incluindo a Terra. Assim, cada um de nós é, em certo sentido, um filho das estrelas. O oxigênio, o segundo elemento mais abundante no corpo humano, também tem sua origem nas estrelas. Durante as etapas finais de sua vida, as estrelas massivas produzem oxigênio por meio de reações nucleares. Após uma explosão de supernova, esse oxigênio é liberado ao espaço, onde pode ser capturado por novos corpos celestes. Não é impressionante pensar que o ar que respiramos foi criado no coração de uma estrela distante? O nitrogênio, outro elemento essencial, também faz parte dessa história estelar.
Embora seja um pouco mais complicado, o nitrogênio se forma na vida das estrelas e se dispersa ao final de seu ciclo de vida. Este elemento é vital para a formação de proteínas e ácidos nucleicos, que são os blocos de construção da vida. Sem nitrogênio, não poderíamos existir. Mas e os minerais e outros elementos traço que são igualmente importantes para a vida? Todos eles têm sua própria jornada através do espaço. Nas explosões de supernova, são criados elementos como o ferro, o cálcio e o fósforo. Esses elementos, assim como o carbono e o oxigênio, se integram ao pó estelar. Quando esse pó se aglomera e forma novos planetas, traz consigo uma variedade de elementos necessários para a vida. A conexão entre o pó estelar e a biologia se estende além dos elementos básicos. As moléculas complexas, como as que formam o DNA e as proteínas, também provêm desse mesmo pó. Quando as estrelas morrem, liberam não apenas átomos, mas também compostos que podem se unir e formar estruturas mais complexas. Essas moléculas são a base da química da vida. A história do pó estelar não termina aí. À medida que o pó se forma no espaço, também pode influenciar a atmosfera dos planetas. Por exemplo, na Terra, o pó estelar pode atuar como um núcleo de condensação para a formação de nuvens. Isso significa que o pó não é apenas essencial para a vida, mas também desempenha um papel no clima e nos ciclos de água do planeta. Além disso, o pó estelar pode ter um impacto direto na evolução da vida. Ao ser transportado pelo vento solar em direção à Terra, esse pó pode introduzir novos elementos e compostos que podem influenciar o desenvolvimento das formas de vida. Por exemplo, foi descoberto que certos minerais trazidos pelo pó podem ser cruciais para a atividade biológica em ambientes extremos. A exploração dessa conexão levou muitos cientistas a se perguntarem: que outras formas de vida poderiam existir em outros planetas graças ao pó estelar? Se o pó é essencial para a vida aqui na Terra, poderia ser também em outros mundos? Nesse sentido, o pó estelar não se torna apenas uma matéria-prima para a vida, mas também um possível indicador da existência de vida no universo. A biologia e a química da vida na Terra estão profundamente entrelaçadas com a história do pó estelar. Cada vez que olhamos para o céu estrelado, estamos vendo um lembrete da jornada que nos trouxe até aqui. Da próxima vez que você respirar, lembre-se de que o ar que encheu seus pulmões tem uma origem estelar. A interconexão entre as estrelas, o pó e a vida é um lembrete de que somos parte de algo muito maior. Através dessa rede cósmica, o pó estelar se torna o fio que une todos os seres vivos na Terra, lembrando-nos de que, em última análise, todos compartilhamos a mesma origem. Esse pó nos conecta não apenas com o nosso planeta, mas também com o vasto universo que nos rodeia. Assim, da próxima vez que você contemplar as estrelas, lembre-se de que cada centelha no céu não é apenas luz, mas um vínculo com a própria vida. Alguma vez você já contemplou a vastidão do universo e se perguntou se há vida além do nosso planeta? A busca por vida em outros mundos é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Um elemento fundamental que pode estar no coração dessa busca é o pó estelar. Mas como algo tão diminuto e aparentemente insignificante pode ter um papel tão crucial na busca por vida no cosmos? Na natureza, a vida como a conhecemos é composta por elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro, entre outros. Surpreendentemente, todos esses elementos têm sua origem nas estrelas. Quando uma estrela morre, explode em uma supernova, liberando enormes quantidades de pó estelar no espaço. Esse pó, que à primeira vista parece apenas um resíduo cósmico, está carregado dos ingredientes necessários para a vida. Não é impressionante pensar que cada respiração que tomamos pode estar conectada a essas explosões cósmicas? À medida que exploramos o espaço, a pergunta que surge é: como podemos rastrear o pó estelar e sua relação com a vida? Os cientistas começaram a estudar o pó que viaja através do sistema solar. Ao analisar esse pó, eles podem identificar os elementos que compõem não apenas a Terra, mas também outros planetas e luas. Que pistas esse pó nos oferece sobre nossa existência? Pensemos na Terra, um pequeno canto do universo, onde a vida floresce. Os pesquisadores descobriram que cometas e meteoritos que contêm pó estelar impactam nosso planeta. Esses impactos foram responsáveis por trazer compostos orgânicos que poderiam ter sido os ingredientes iniciais para a vida. Poderia ser que a vida na Terra, em sua essência mais pura, seja o resultado de uma viagem interestelar? A química do pó estelar é fascinante. Cada grão de pó contém uma variedade de elementos e compostos químicos.
Alguns deles são capazes de formar moléculas complexas, o que é essencial para a vida. O que isso significa para outros planetas? Em lugares como Marte ou Europa, a Lua de Júpiter, os cientistas estão buscando esses mesmos compostos. Se forem encontrados, podem ser sinais de que a vida, como a conhecemos, pode existir lá também. À medida que os telescópios avançam, a busca se torna mais emocionante. Os astrônomos estão desenvolvendo novas tecnologias para detectar pó estelar em outros sistemas solares. Imagine poder olhar através de um telescópio e ver os restos de uma supernova em tempo real, e pensar que esses restos podem estar semeando a vida em um planeta distante. Quão fascinante seria isso? A astrobiologia, uma disciplina que combina biologia e astronomia, se concentra precisamente nessas questões. Os cientistas estão formulando hipóteses sobre como o pó estelar pode ser fundamental na criação de vida. Se considerarmos que o pó contém os blocos de construção da matéria orgânica, poderia ser que a vida não seja um fenômeno único da Terra, mas um processo que ocorre em diferentes partes do universo? No entanto, nem tudo é tão simples. A busca por vida em outros planetas também nos leva a refletir sobre a diversidade de condições necessárias para que a vida prospere. O pó estelar pode conter elementos essenciais, mas também precisa de um ambiente adequado. Que tipo de condições estaríamos buscando? Talvez um oceano de água líquida ou uma atmosfera rica em oxigênio. O pó é apenas uma parte do quebra-cabeça. O interesse pelo pó estelar não se limita à astrobiologia. Os cientistas estão começando a entender que o pó também pode ter um impacto significativo na formação de galáxias e sistemas estelares. Como isso se relaciona com a possibilidade de vida? À medida que novas estrelas se formam a partir do pó estelar, novos sistemas planetários também são criados. Cada novo sistema poderia potencialmente abrigar vida. Na busca por vida, a colaboração entre disciplinas é fundamental. Astrônomos, biólogos, químicos e físicos estão se unindo para descobrir como o pó estelar pode conectar todos esses campos. Ao fazer isso, estão abrindo novas avenidas para a pesquisa. Que descobertas inesperadas podem surgir dessa colaboração? A interconexão entre o pó estelar e a vida levanta questões filosóficas. Se todos os elementos que compõem nosso corpo foram criados no coração de uma estrela, o que isso significa para nossa identidade como seres humanos? Estamos realmente feitos de estrelas? Essa conexão profunda nos lembra que não somos apenas habitantes da Terra, mas parte de um universo muito maior. À medida que continuamos a explorar o cosmos, o pó estelar se torna um símbolo de esperança e descoberta. Cada grão de pó é uma ponte para o passado e um caminho para o futuro. Em cada partícula, há histórias de estrelas que viveram e morreram, e de mundos em formação. Que novas histórias serão reveladas à medida que continuarmos nossa busca? A exploração da vida em outros planetas e a compreensão do pó estelar nos levam a refletir sobre nossa própria existência. Estamos sozinhos no universo? Ou somos parte de um vasto oceano de vida que se estende além do que podemos imaginar? A resposta pode estar no pó que flutua silenciosamente no espaço, esperando para ser descoberto. Com cada descoberta, a conexão entre o pó estelar e a vida se torna mais evidente. Da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela, cada supernova, contribuiu para a matéria que compõe nosso ser. Nesse pó cósmico, encontramos não apenas os segredos do universo, mas também a essência de nossa própria existência. Então, o que o futuro nos reserva em nossa busca por vida no cosmos? O pó estelar tem muito a contar. Ao longo da história da astronomia, os cientistas desenvolveram uma variedade de métodos para observar o cosmos. Mas como podemos ver algo que é tão pequeno e escorregadio como o pó estelar? A resposta é fascinante e está cheia de engenho humano. Os astrônomos têm utilizado telescópios poderosos, tanto na Terra quanto no espaço, para estudar esse material cósmico, revelando segredos que nos ajudam a entender não apenas o universo, mas também nosso lugar nele. Os telescópios ópticos são uma das ferramentas mais tradicionais na observação astronômica. Funcionam capturando a luz visível das estrelas e outros objetos celestes. No entanto, o pó estelar, por ser tão tênue e disperso, pode ser difícil de detectar com esse tipo de telescópios. Então, o que fazem os cientistas? Utilizam telescópios que operam em outras longitudes de onda, como os infravermelhos e as micro-ondas. Esses telescópios podem ver através do pó, permitindo que os astrônomos observem os processos de formação de estrelas e a distribuição de pó nas galáxias.
A tecnologia infravermelha tem sido revolucionária nesse sentido. Imagine um dia nublado onde você não consegue ver o sol. No entanto, se você tiver óculos infravermelhos, poderia sentir seu calor mesmo através das nuvens. Assim é como os telescópios infravermelhos funcionam no espaço. Podem detectar a luz que emana de estrelas recém-nascidas e de nuvens de pó, que de outra forma permaneceriam ocultas. Com essa técnica, conseguimos examinar regiões densas do espaço onde novas estrelas e planetas estão se formando. É como olhar por trás de uma cortina para descobrir a mágica que acontece no palco. Mas não apenas os telescópios na Terra são úteis. A observação do pó estelar se beneficiou enormemente de telescópios espaciais, como o Hubble e o mais recente James Webb. Estando fora da atmosfera terrestre, esses telescópios podem coletar luz sem a distorção causada pelo ar que respiramos. Isso significa que podem obter imagens mais nítidas e detalhes mais finos das galáxias e nuvens de pó. É como comparar uma fotografia em um dia ensolarado com uma tirada no meio de uma tempestade. A clareza é incomparável. Os cientistas também enviaram sondas espaciais para estudar o pó estelar de perto. Essas naves, como Stardust, viajaram a cometas e asteroides, coletando amostras de pó e partículas. Imagine que você lança uma rede ao mar e captura pequenas criaturas marinhas para estudar sua biologia. Assim é como funcionam essas sondas. Trazem de volta fragmentos de pó estelar que nos contam a história do sistema solar e além. Através dessas amostras, os cientistas descobriram que alguns dos materiais no pó estelar são mais antigos que o próprio Sol, o que oferece uma janela para o passado primitivo do universo. A espectroscopia é outra ferramenta crucial no arsenal dos astrônomos. Através desse método, os cientistas podem decompor a luz das estrelas e do pó em diferentes longitudes de onda, como um arco-íris. Cada elemento químico tem uma impressão digital única no espectro, o que permite aos astrônomos identificar a composição do pó estelar e sua origem. Pense nisso como se você estivesse ouvindo uma música e pudesse identificar quais instrumentos estão sendo utilizados apenas pelo som. Essa técnica permitiu que os pesquisadores entendessem melhor quais elementos estão presentes no pó e como se formam. As imagens do pó estelar são verdadeiramente impressionantes. Muitas vezes são apresentadas como nuvens de cores brilhantes e formas irregulares que parecem dançar no espaço. Essas imagens não são apenas belas, mas também contam histórias. Cada nuvem de pó pode ser um lugar onde novas estrelas estão se formando ou onde o material de estrelas moribundas se dispersa pelo cosmos. Você consegue imaginar ser um explorador em um oceano de estrelas, navegando entre essas nuvens coloridas? À medida que os astrônomos continuam aperfeiçoando seus métodos de observação, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender a vasta rede de pó estelar que forma o tecido do universo. Cada partícula de pó tem uma história a contar, e através da observação, estamos desenterrando segredos que permaneceram ocultos por bilhões de anos. A importância do pó estelar em nossa compreensão do universo não pode ser subestimada. Não apenas nos ajuda a entender como se formam as estrelas e os planetas, mas também nos fornece informações sobre a evolução do cosmos. Cada novo avanço na tecnologia de observação abre a porta para descobertas surpreendentes. E cada descoberta nos leva a novas perguntas. O pó estelar não é apenas um componente essencial da matéria no universo, mas também é um lembrete de nossa conexão com o cosmos. Cada vez que olhamos para o céu, estamos observando o resultado de milhões de anos de evolução estelar, e o pó que vemos é uma parte dessa história. Assim, da próxima vez que você observar as estrelas, lembre-se de que o pó estelar não é apenas um simples material cósmico. É uma parte fundamental de nossa existência. E assim, à medida que exploramos o universo e seus mistérios, o pó estelar continuará sendo um tema fascinante, um fio que conecta a vida na Terra com as estrelas no céu. A busca por conhecimento sobre esse material essencial nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto cosmos e nos encoraja a continuar explorando, perguntando e descobrindo. Afinal, o universo está cheio de surpresas, e o pó estelar é apenas o começo de uma história que ainda está por ser escrita. Você já olhou para o céu estrelado e se perguntou o que há por trás da beleza daqueles pontos brilhantes? Cada estrela que vemos na escuridão tem uma história para contar, e essa história está intimamente relacionada com o pó estelar. Esse pó, produto dos ciclos de vida das estrelas, desempenhou um papel fundamental na evolução do universo. Mas como o pó estelar influenciou a história do nosso cosmos?
Para entender a influência do pó estelar, é essencial retroceder no tempo. Imagine um momento em que o universo era jovem, cheio de gás e pó, mas sem a diversidade de matéria que conhecemos hoje. As primeiras gerações de estrelas começaram a se formar. E à medida que brilhavam e morriam, liberaram elementos fundamentais ao espaço. Essas explosões estelares, conhecidas como supernovas, não apenas iluminavam o céu, mas também espalhavam seu conteúdo por todo o cosmos. Nesse contexto, o pó estelar se torna o fio condutor da história cósmica. Mas por que é tão importante? Pense no pó como os ingredientes de uma receita cósmica. Quando as estrelas explodem, os elementos que criaram durante sua vida se misturam e se dispersam no espaço, formando uma espécie de sopa de matéria. Essa mistura é essencial para a criação de novas estrelas, planetas e, eventualmente, a própria vida. Sem esse pó, o universo seria um lugar muito diferente. Um vasto vazio carente das estruturas que hoje conhecemos. Uma das perguntas intrigantes que surgem é: o que acontece com o pó estelar ao longo do tempo, à medida que as estrelas morrem e liberam seu conteúdo? O pó começa uma jornada. Ele se agrupa, se resfria e se condensa em nuvens densas que eventualmente colapsam sob sua própria gravidade, dando origem a novas estrelas. Esse ciclo interminável de criação e destruição é o que mantém o universo em constante evolução. Não é fascinante pensar que o pó que um dia fez parte de uma estrela distante poderia, neste momento, estar fazendo parte de um novo sistema estelar? O pó estelar não apenas contribui para a formação de estrelas e planetas. Ele também desempenha um papel crucial na estrutura do universo. Quando observamos galáxias, o que estamos vendo é uma mistura de estrelas, gás e pó. Esse pó pode agir como um escudo, absorvendo a luz das estrelas e criando sombras que moldam a estrutura galáctica. Sem o pó, as galáxias não teriam a mesma forma nem a mesma cor. Mas como sabemos que o pó estelar tem esse impacto tão grande? Os astrônomos desenvolveram diversas formas de observar e analisar o pó estelar. Eles utilizam telescópios que captam comprimentos de onda de luz que não são visíveis para o olho humano. Dessa forma, podem detectar a assinatura do pó nas galáxias e estudar sua distribuição. Isso lhes permite entender como o pó influenciou a formação de estruturas cósmicas ao longo do tempo. Imagine como os cientistas podem reconstruir a história do universo a partir dessas pequenas partículas. É como montar um quebra-cabeça cósmico. Uma pergunta que muitos se fazem é: há pó estelar em nosso próprio sistema solar? A resposta é um retumbante sim. Na Terra, constantemente recebemos pequenas partículas de pó estelar que vêm do espaço. Esses fragmentos, muitas vezes invisíveis, são testemunhas da história de estrelas que morreram há milhões de anos. Cada grão de pó que cai sobre nosso planeta é um lembrete de que estamos conectados com o universo em um nível muito profundo. O pó estelar também foi protagonista no desenvolvimento da vida na Terra. Os elementos que compõem esse pó são a base da química orgânica. Sem o carbono, o oxigênio e outros elementos que se formam nas estrelas, a vida como a conhecemos não existiria. Isso leva a uma reflexão profunda. Em cada ser vivo de nosso planeta, há pedaços de estrelas. É uma conexão direta que nos une à imensidão do cosmos. Ao pensar na história do universo, não podemos esquecer que o pó estelar também contribuiu para a formação de nuvens de gás e pó que se tornam novas gerações de estrelas. Esse ciclo de vida estelar é uma jornada interminável que molda a estrutura do universo. Através dessas etapas, o pó se transforma e se reinventa, demonstrando que a morte de uma estrela é apenas o começo de algo novo. A cosmologia moderna nos ensina que o pó estelar não é apenas um componente passivo do universo, mas desempenha um papel ativo em sua evolução. À medida que as galáxias se formam e evoluem, o pó atua como um agente de mudança, influenciando como as estrelas e os planetas se desenvolvem. Essa dinâmica é um lembrete de que o universo está em constante movimento, sempre em um fluxo de criação e destruição. Ao refletir sobre o pó estelar e sua história, surgem perguntas sobre nosso próprio futuro. À medida que o universo continua a se expandir, que papel o pó desempenhará nas próximas etapas de sua evolução? Continuará sendo um componente essencial na criação de novas estrelas e sistemas planetários? A resposta a essas perguntas nos leva a considerar como o pó estelar continuará sendo um ator-chave na narrativa do cosmos. Em conclusão, o pó estelar é muito mais do que uma simples coleção de partículas. É uma testemunha da história do universo, um componente essencial na criação de estrelas, planetas e vida.
nos conecta com o passado e nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que aquelas estrelas e o pó que as acompanha fazem parte de uma história muito maior do que nós mesmos. Cada grão de pó tem uma história para contar. E essa história é a da criação do universo e da vida que conhecemos. O pó estelar, esse material tão diminuto e aparentemente insignificante, desempenha um papel fundamental na compreensão da cosmologia. Você já se perguntou como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na estrutura do universo? A resposta está na forma como o pó estelar interage com a matéria, a energia e a gravidade no vasto cosmos. Primeiro, pensemos no universo como uma grande tela em branco. Cada estrela, cada galáxia e cada partícula de pó estelar são como pinceladas que dão forma a esta obra-prima cósmica. Sem o pó estelar, essa tela estaria vazia e sem cor. Mas de onde vem todo esse pó que parece estar por toda parte no espaço? Vem das estrelas, que ao longo de suas vidas e mortes liberam esse material ao ambiente, criando o que conhecemos como meio interestelar. A geometria do universo não é estática, está em constante mudança. Quando observamos as galáxias, notamos que elas são compostas de estrelas, gás e pó. Esse pó estelar atua como uma cola cósmica. Sem ele, as estrelas não poderiam se formar. É no denso e escuro pó que as moléculas se agrupam e começam a formar novos sistemas estelares. Não é fascinante pensar que o mesmo material que uma vez esteve em uma estrela moribunda pode se tornar nosso Sol e os planetas que o rodeiam? Falando da gravidade, esta é a força que mantém tudo em seu lugar. O pó estelar desempenha um papel crucial na criação da gravidade. Quando se aglomera, começa a atrair mais matéria ao seu redor, formando nuvens densas que eventualmente colapsam para dar origem a novas estrelas. Assim, o pó se torna o arquiteto do cosmos, moldando a estrutura do universo em grande escala. Mas o que acontece com a expansão do universo? Aqui é onde o pó estelar também tem algo a dizer. À medida que o universo se expande, o pó estelar se dispersa. Essa dispersão não é aleatória, é controlada pela gravidade e pela dinâmica das galáxias. Através da observação e do estudo, os astrônomos conseguiram rastrear como o pó se distribui e se move pelo espaço. Isso é essencial para compreender a evolução cósmica. Você sabia que o pó estelar também pode influenciar a temperatura do universo? À medida que se acumula, pode absorver e emitir luz, afetando a radiação que percebemos. Agora, reflitamos sobre o papel do pó estelar na formação de estruturas maiores, como aglomerados de galáxias. Quando o pó se agrupa e se condensa, cria aglomerados que podem atrair mais matéria ao seu redor, formando grandes estruturas que vemos no universo. Esse processo é semelhante a como se formam as bolhas em um milkshake. Pequenas bolhas de ar se agrupam e formam bolhas maiores. De fato, a gravidade é como a colher que mistura tudo, fazendo com que essas bolhas se fundam. Mas como sabemos tudo isso? A resposta está na ciência da observação. Telescópios e sondas espaciais permitiram que os astrônomos estudassem o pó estelar em diferentes comprimentos de onda. Ao observar o pó, podemos entender melhor sua composição e distribuição. Através dessa pesquisa, descobrimos que o pó é mais do que apenas partículas pequenas. É um componente essencial que conta a história do universo. Imagine que cada partícula de pó estelar é um pequeno livro que narra a vida de uma estrela. Ao ler esses livros, os cientistas podem compreender melhor a história do universo. Essa narrativa não é apenas sobre estrelas e galáxias, mas também sobre a evolução da própria matéria. Cada grão de pó fez parte de uma jornada fascinante, desde sua criação no coração de uma estrela até sua dispersão no vasto universo. No contexto da cosmologia, o pó estelar também desempenha um papel no estudo da matéria escura e da energia escura. Embora essas sejam entidades misteriosas, o pó pode ajudar os cientistas a compreender melhor sua influência na estrutura do universo. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. Um aspecto particularmente intrigante é como o pó estelar pode afetar a formação de galáxias. À medida que o pó se acumula e forma nuvens densas, essas nuvens podem colapsar sob sua própria gravidade, dando origem a novas estrelas e galáxias. Assim, o pó não é apenas um produto da morte das estrelas, mas também o precursor de novas gerações de astros. É como se o pó estelar tivesse um ciclo de vida próprio, onde cada ciclo alimenta o seguinte.
Enquanto refletimos sobre o papel do pó na cosmologia, é importante considerar que o universo é um sistema interconectado. Cada estrela, cada galáxia e cada partícula de pó estão relacionadas. As interações entre eles moldam a evolução do cosmos. Assim, o pó estelar não é apenas parte da história das estrelas, mas também da nossa, como seres humanos que habitam um pequeno canto deste vasto universo. Finalmente, ao fechar este capítulo sobre o pó estelar e sua relação com a cosmologia, é essencial lembrar que cada grão de pó, cada estrela e cada galáxia são parte de um todo maior. O pó estelar é mais do que apenas matéria, é um lembrete de que todos estamos conectados no grande tapeçário do universo. À medida que continuamos explorando e aprendendo mais sobre o cosmos, o pó estelar permanecerá como um fio fundamental que entrelaça a história do universo e nossa própria existência. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem olhado para o céu estrelado e sentido uma conexão profunda com o universo. Mas o que realmente existe entre essas estrelas? Como o pó estelar influenciou as culturas ao longo da história? Esse pó, que parece insignificante à primeira vista, é na verdade um componente crucial que inspirou mitos, lendas e filosofias em diversas civilizações. Na antiguidade, as estrelas eram vistas como deuses ou entidades sobrenaturais. Os gregos, por exemplo, imaginavam que o pó que brilhava no céu era o resíduo das almas dos heróis caídos. Essa crença lhes dava um sentido de conexão com o divino, como se o universo lhes falasse através da luz das estrelas. Ao observar o céu noturno, sentiam-se parte de algo muito maior, como se cada grão de pó estelar contasse uma história. As civilizações mesoamericanas, como os maias e os astecas, também tinham sua própria interpretação do pó estelar. Para eles, o cosmos estava cheio de divindades, e o pó que caía à terra era considerado sagrado. Acreditavam que esse pó tinha o poder de influenciar as colheitas e o clima, e por isso realizavam cerimônias para honrar os deuses do céu. Em sua visão, o pó não era apenas parte do universo, mas também fazia parte de sua vida cotidiana. Avançando no tempo, durante o Renascimento, o pó estelar começou a ser visto sob uma nova luz. Com o advento da astronomia moderna, figuras como Galileu e Kepler começaram a estudar as estrelas e seus movimentos. Nesse contexto, o pó estelar se tornou um símbolo do conhecimento e da busca pela verdade. A curiosidade humana por compreender o cosmos disparou. E o pó, que antes era apenas um fenômeno visual, adquiriu um novo significado como parte integral da criação do universo. A poesia também encontrou no pó estelar uma fonte inesgotável de inspiração. Poetas de todas as épocas falaram sobre a conexão entre o pó e a vida, utilizando metáforas que evocam a fragilidade da existência. O pó se torna um lembrete de que todos somos parte de um ciclo interminável de criação e destruição. Assim, cada ser humano, cada planta e cada animal leva consigo uma porção desse pó que viajou através do tempo e do espaço. A arte não ficou alheia a essa fascinação. Pintores e escultores se deixaram levar pela beleza do cosmos, criando obras que refletem a majestade das estrelas e seu pó. A representação de constelações e nebulosas na pintura permite a quem as observa sonhar e questionar sobre seu lugar no universo. O pó estelar se torna assim uma ponte entre a ciência e a criatividade, unindo o conhecimento com a emoção. Alguns filósofos foram além, refletindo sobre o significado do pó estelar em nossa existência. Perguntaram-se se somos simplesmente pó de estrelas que ganhou vida ou se há um propósito maior em nossa jornada. Essas perguntas profundas deram origem a debates sobre a natureza da vida, da morte e do destino do universo. Nesse sentido, o pó se transforma em um símbolo da busca humana por sentido. Não podemos esquecer a influência da ficção científica em nossa percepção do pó estelar. Autores como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov imaginaram futuros onde o pó estelar é fundamental para a exploração do espaço e a busca por vida em outros planetas. Nessas narrativas, o pó se torna um elemento vital que conecta os seres humanos a civilizações alienígenas e mundos distantes. A imaginação se dispara e o pó se torna um símbolo de possibilidades infinitas. À medida que a humanidade avança em seu entendimento do universo, o pó estelar tem sido objeto de estudo não apenas na ciência, mas também na teologia. Muitas religiões incorporaram a ideia de que todos viemos do mesmo material cósmico, promovendo uma visão de unidade entre todos os seres vivos. Essa perspectiva nos convida a nos vermos como parte de um todo, onde o pó que nos compõe nos conecta a todos em uma mesma jornada através do universo.
Em tempos recentes, com o desenvolvimento da astrobiologia, o pó estelar ganhou ainda mais importância. Foram realizadas pesquisas que sugerem que alguns dos compostos no pó podem ser essenciais para a vida. Isso levou a um renovado interesse pelo pó estelar na busca por vida em outros planetas. A possibilidade de que o pó que forma nossa biologia tenha uma origem comum no cosmos nos faz refletir sobre nossa própria existência. O pó estelar também encontrou seu caminho na educação e na divulgação científica. Com o auge da tecnologia e a chegada de telescópios avançados, foram feitas descobertas que deixaram milhões boquiabertos. Esse conhecimento não apenas alimenta a curiosidade, mas também inspira novas gerações a olhar para o céu e questionar sobre seu lugar no universo. A conexão entre o pó e a educação é um lembrete de que o conhecimento é uma jornada contínua. A interação entre o pó estelar e a cultura em geral é um testemunho de como o ser humano tem buscado respostas para as perguntas mais profundas da existência. Desde histórias antigas até teorias modernas, o pó tem sido um fio condutor na narrativa da humanidade. Cada história, cada mito, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no vasto cosmos. Em um mundo onde a ciência e a espiritualidade muitas vezes parecem estar em conflito, o pó estelar emerge como um símbolo de reconciliação. Nos lembra que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos uma origem comum e que cada um de nós é parte de um espetáculo muito maior. Na busca por respostas, o pó estelar nos convida a continuar explorando, a continuar sonhando e a continuar perguntando. No final, o pó estelar não é apenas um elemento físico, mas também é um símbolo da conexão entre todos os seres vivos e o universo. Nos lembra que, embora sejamos pequenos em comparação com a vastidão do cosmos, nossas histórias e experiências são igualmente valiosas. Assim, ao olhar para cima, podemos encontrar não apenas estrelas, mas também nosso lugar no tecido do universo. A ciência encontrou formas fascinantes de se aproximar dos mistérios do universo, e um dos métodos mais intrigantes é a recriação das condições do espaço em laboratórios aqui na Terra. Como é possível que os cientistas consigam simular o ambiente hostil do cosmos? A resposta reside na engenhosidade humana e em tecnologias avançadas que realizam experimentos para entender melhor o pó estelar e suas propriedades. Os cientistas utilizam câmaras de vácuo, que são como grandes contêineres que simulam as condições do espaço. Você consegue imaginar estar em um lugar onde não há ar, onde as partículas flutuam sem resistência? É assim que se assemelham as condições do universo. Nesse ambiente, os pesquisadores podem estudar como se forma o pó estelar e como interage com a luz e outras partículas. É como um grande laboratório cósmico, onde podem observar de perto os segredos do universo. Uma das perguntas mais intrigantes que os cientistas fazem é: o que acontece com o pó estelar quando está no espaço? No laboratório, os pesquisadores podem experimentar com diferentes substâncias e condições para ver como se formam os grãos de pó, que são, na verdade, agregados de átomos e moléculas. Isso lhes permite entender não apenas o pó que flutua no espaço, mas também o que pode haver em outros planetas ou na formação de novos sistemas estelares. Um aspecto surpreendente desses experimentos é a criação de nuvens de pó em miniatura. Como se consegue isso? Utilizando técnicas de resfriamento e lasers, os cientistas podem fazer com que as partículas de pó se agrupem e formem estruturas mais complexas. Esse processo é semelhante ao que ocorre no espaço, onde as forças gravitacionais e as interações químicas permitem que o pó se agregue e forme planetas e estrelas. Mas, o que se pode aprender com essas nuvens em miniatura? Ao estudar como se comportam, os pesquisadores podem obter pistas sobre como o pó se comporta no vasto universo. O estudo do pó estelar também se aprofunda no intrigante campo da astrobiologia. Os cientistas estão tentando compreender como o pó pode conter os componentes básicos da vida. No laboratório, podem simular as reações químicas que poderiam ter ocorrido nos primeiros dias da Terra. Poderia ser que o pó estelar tenha trazido consigo os ingredientes necessários para a vida? Ao analisar as moléculas que se formam nessas condições, os pesquisadores buscam responder a essa pergunta tão fundamental. Outra pergunta fascinante é: como as condições desses experimentos se relacionam com o que acontece no espaço? A resposta está no fato de que, embora os laboratórios não possam replicar perfeitamente o espaço, podem imitar muitos de seus aspectos. Por exemplo, ao resfriar os gases e fazer com que colidam, os pesquisadores podem observar como se formam compostos complexos.
algo que também acontece nas nuvens interestelares, onde se origina o pó estelar. Além disso, os cientistas desenvolveram técnicas para estudar a composição química do pó no laboratório. Utilizando espectroscopia, podem decompor a luz que emite o pó e analisar os diferentes elementos presentes nele. Essa técnica é semelhante a como os astrônomos analisam a luz das estrelas e das galáxias para determinar sua composição. Ao entender quais elementos estão presentes no pó estelar, os cientistas podem fazer conexões sobre como esses elementos se distribuem no universo e sua importância na formação de novos corpos celestes. A pesquisa no laboratório não se limita apenas à simulação da formação de pó, mas também inclui estudos sobre seu impacto no meio ambiente terrestre. Que efeitos o pó estelar poderia ter na atmosfera da Terra? Os cientistas estão começando a explorar como as partículas de pó, que vêm do espaço, podem influenciar os padrões climáticos e a saúde do planeta. Essa abordagem multidisciplinar revela que o pó estelar não é apenas um componente do cosmos, mas também tem implicações em nosso próprio lar. O avanço da tecnologia permitiu que os cientistas utilizassem simuladores computacionais para visualizar e prever o comportamento do pó estelar em diferentes condições. Esses modelos são como mapas do universo que ajudam os pesquisadores a entender melhor como o pó se distribui nas galáxias e como pode afetar a evolução das estrelas e dos sistemas planetários. Através de simulações, podem estudar cenários que seriam impossíveis de observar diretamente no espaço. A cada avanço na recriação das condições do espaço, os pesquisadores se aproximam mais de desvendar os segredos do cosmos. Que outras surpresas o pó estelar nos reserva? À medida que a tecnologia avança, espera-se que os laboratórios continuem desempenhando um papel crucial na exploração desses mistérios. A curiosidade humana e o desejo de entender o universo nos levam a lugares que nunca imaginamos. E o pó estelar é apenas uma das muitas peças desse vasto quebra-cabeça. A combinação de experimentos em laboratório e observações no espaço cria um ciclo de conhecimento que se retroalimenta. O que aprendemos na Terra nos ajuda a interpretar o que vemos no cosmos. E vice-versa. Cada descoberta revela mais sobre a natureza do universo e, ao mesmo tempo, nos lembra de nossa própria conexão com ele. Finalmente, o estudo do pó estelar no laboratório não é apenas uma busca científica. É uma busca por nosso lugar no universo. À medida que exploramos como se forma e como influencia a vida, estamos também explorando nossa própria existência. O pó estelar, que começou como um material de estrelas moribundas, se tornou um fio condutor que une o cosmos e a vida na Terra, lembrando-nos de que todos somos parte dessa imensa e maravilhosa história. O pó estelar, embora à primeira vista possa parecer insignificante, desempenha um papel crucial no funcionamento do nosso planeta e na vida como a conhecemos. Mas, de que maneira algo tão pequeno e aparentemente inofensivo pode influenciar o clima e os processos geológicos da Terra? Para entender isso, primeiro é importante conhecer a natureza do pó estelar. Esse material cósmico é o resultado de explosões de estrelas e da morte de gigantes gasosos. Quando uma estrela chega ao final de sua vida, libera enormes quantidades de pó e gás que se dispersam pelo espaço. Esse pó, ao ser parte da matéria primordial do universo, tem a capacidade de viajar através de vastas distâncias e, eventualmente, aterrissar em nosso planeta. Mas o que acontece quando esse pó chega à Terra? Quando o pó estelar entra na atmosfera terrestre, torna-se um componente essencial na formação de nuvens e, portanto, no ciclo da água. Você já se perguntou como se formam as nuvens? O pó atua como um núcleo, onde o vapor de água pode se condensar. Sem esse pó, a formação de nuvens seria muito mais difícil, o que poderia afetar a quantidade de precipitações que recebemos. Imagine um mundo onde as chuvas são escassas. Sem o pó estelar, muitas regiões do planeta poderiam se tornar áridas e desérticas. Além disso, o pó estelar contém elementos como o carbono e o oxigênio, que são fundamentais para a vida. Ao fazer parte da composição das nuvens, esses elementos podem cair à terra quando chove, enriquecendo o solo e favorecendo o crescimento de plantas. Assim, o ciclo do pó estelar se entrelaça com o ciclo da vida na Terra, criando um sistema em que tudo está conectado. Não é fascinante pensar que o que aparece em nosso céu pode influenciar o crescimento de uma árvore ou a produção de alimentos? Mas o impacto do pó estelar não se limita apenas à água e à vegetação. Cientistas descobriram que esse material também pode afetar o clima de maneiras mais complexas.
Por exemplo, o pó pode influenciar a temperatura da Terra ao refletir ou absorver a luz solar. Em certas situações, o pó estelar pode contribuir para um resfriamento temporário do planeta, enquanto em outras pode aquecer a atmosfera. Como algo tão pequeno pode ter um efeito tão grande sobre o clima global? Estudos demonstraram que durante períodos de intensa atividade vulcânica ou de secas prolongadas, o pó estelar pode ser um fator importante na regulação do clima. Imagine que o pó estelar é como um termostato gigante, ajudando a equilibrar as temperaturas da Terra. No entanto, em um mundo onde as atividades humanas alteraram o clima, o papel do pó estelar se torna ainda mais intrigante. A interação entre o pó estelar e a atmosfera também pode influenciar fenômenos meteorológicos extremos, como tempestades e furacões. Ao modificar a temperatura e a umidade do ar, o pó estelar se torna um ator no cenário da meteorologia. É possível que esse pequeno componente cósmico esteja por trás de algumas das tempestades mais poderosas que já experimentamos? Além de sua influência no clima, o pó estelar pode desempenhar um papel nos processos geológicos da Terra. Por exemplo, ao cair sobre os oceanos, esse pó fertiliza as águas, promovendo o crescimento de fitoplâncton. Esse micro-organismo é a base da cadeia alimentar marinha e, por sua vez, produz oxigênio vital para a vida em nosso planeta. Assim, o pó estelar não apenas alimenta o solo, mas também nossos oceanos. Quem teria pensado que o pó do espaço poderia ser tão crucial para a vida marinha? Os cientistas estão começando a compreender que o pó estelar também poderia estar relacionado com as mudanças climáticas. À medida que a Terra experimenta mudanças em sua temperatura e em seu clima, o ciclo do pó pode ser alterado. Isso pode levar a mudanças na forma como se formam as nuvens e, portanto, na quantidade de chuva que recebemos. As implicações disso são enormes, pois poderiam afetar a agricultura, a disponibilidade de água e, em última instância, a sobrevivência de muitas espécies, incluindo a nossa. O estudo do pó estelar não é apenas crucial para entender nosso planeta, mas também nos oferece pistas sobre a história do universo. Cada grão de pó que cai na Terra é um lembrete de que estamos conectados com o cosmos de uma maneira que vai além da nossa compreensão cotidiana. Não é incrível pensar que cada vez que respiramos, estamos inalando os restos de estrelas que existiram há milhões de anos? Em conclusão, o pó estelar é muito mais do que um simples resíduo cósmico. Sua influência no clima, nos processos geológicos e na própria vida é um testemunho da interconexão de todos os elementos do universo. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos desconectados da natureza, o pó estelar nos lembra que somos parte de algo muito maior e que cada pequeno componente desempenha um papel vital no grande esquema da vida. Assim, da próxima vez que você ver uma nuvem no céu, pense no pó estelar que pode ter contribuído para sua formação e em como esse pequeno material tem um impacto tão grande em nosso mundo. O que aconteceria se eu te dissesse que a poeira estelar tem um futuro fascinante e enigmático que poderia influenciar a evolução do universo tal como o conhecemos? À medida que nos aprofundamos no futuro da poeira estelar, é fundamental entender que este componente cósmico não é apenas remanescente de estrelas mortas. Sua história está intrinsecamente ligada ao ciclo de vida do universo. Mas qual é esse futuro exatamente? Imagine uma vasta oficina cósmica onde as estrelas são os artesãos e a poeira estelar é o material que se transforma em novas criações. Cada grão de poeira conta uma história, e à medida que o universo continua se expandindo, essa poeira se torna a matéria-prima para a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Mas como será esse processo nos milhões de anos vindouros? Durante os próximos bilhões de anos, as estrelas continuarão nascendo, vivendo e morrendo. Em sua morte, liberarão mais poeira estelar ao espaço. Essa poeira, que muitas vezes é uma mistura de elementos essenciais como carbono, oxigênio e nitrogênio, se aglutinará, formando novas nuvens moleculares. Você consegue imaginar o que acontecerá quando essas nuvens se condensarem em novas estrelas? Cada nova geração de estrelas será um reflexo da poeira que as precedeu. Mas além da formação de estrelas, a poeira estelar também tem um papel crucial em como os planetas se agrupam. Os sistemas planetários que se formarão no futuro dependerão da quantidade e qualidade da poeira disponível. O que isso significa para a busca de vida em outros planetas? Se a poeira estelar traz consigo os ingredientes básicos para a vida, poderíamos estar vendo o surgimento de mundos habitáveis em lugares que nem podemos imaginar.
Em um futuro distante, a poeira estelar também poderia ser um indicador de como o universo se comportará. À medida que as estrelas morrem e a poeira se dispersa, esse material pode influenciar a estrutura das galáxias. Poderia a poeira estelar ser a chave para entender a expansão do universo? A resposta pode estar nas propriedades da poeira e como ela afeta a gravidade e a matéria escura. A história da poeira estelar não se limita apenas à formação de estrelas e planetas. À medida que as galáxias evoluem, a poeira pode ser responsável pela criação de novas estruturas cósmicas. Algumas teorias sugerem que a poeira estelar pode agir como uma cola cósmica, ajudando a unir a matéria e formando novas galáxias. Você consegue imaginar um universo onde a poeira é o construtor de novas realidades cósmicas? Além disso, a poeira estelar poderia ter um impacto em fenômenos que ainda não compreendemos completamente, como a energia escura. À medida que o universo se expande, a poeira poderia interagir de maneiras que nos ajudem a entender melhor esse mistério. A poeira estelar poderia ser um pequeno tijolo na construção da teoria do tudo, que busca explicar todos os fenômenos do cosmos. E não esqueçamos que a poeira estelar também tem uma conexão direta com o nosso planeta. À medida que a poeira se acumula e se transforma, os ciclos de formação de estrelas e planetas podem influenciar nossa própria existência. Como isso mudará nossa compreensão da vida na Terra? Poderia ser que partes de nós mesmos estejam feitas de poeira estelar e que nosso futuro esteja entrelaçado com o das estrelas. No futuro, a tecnologia avançada poderia nos permitir estudar a poeira estelar de maneiras que hoje só podemos sonhar. Com telescópios mais potentes e sondas que viajam aos confins do sistema solar, poderíamos descobrir novos tipos de poeira e suas propriedades. Que surpresas a poeira estelar nos reservará nessas novas descobertas? A busca por vida em outros planetas também poderia se beneficiar do estudo da poeira estelar. Se a poeira contém os ingredientes necessários para a vida, os cientistas poderiam buscar sinais desse material em exoplanetas. Poderia a poeira estelar ser um mapa que nos guie em direção a novos mundos habitáveis? Imagine a emoção de descobrir um planeta onde a vida, de alguma forma, poderia estar florescendo. À medida que nos aprofundamos nesta nova era de exploração espacial, a poeira estelar continuará sendo um tema de interesse. As perguntas que surgem são intermináveis. Que outros segredos ela esconde? Como influenciará a evolução de nossa galáxia? Poderia ser um elemento fundamental na história do universo que ainda não compreendemos completamente? No final, o futuro da poeira estelar é tão vasto quanto o próprio universo. À medida que continuamos explorando e aprendendo, cada descoberta nos levará mais perto de entender nosso lugar no cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada partícula de poeira estelar tem uma história a contar e um futuro a explorar. Talvez, em algum canto do universo, uma nova estrela esteja prestes a nascer, alimentada pela poeira que uma vez foi parte de outra. E assim, o ciclo continua, cada vez mais intrincado e surpreendente. O pó estelar, esse material fascinante que flutua no vasto cosmos, muitas vezes é apresentado na cultura popular como algo mágico e misterioso. Mas, será que realmente sabemos o que é e como influencia nossas vidas? Desmistifiquemos juntos alguns conceitos errôneos comuns sobre este intrigante componente do universo. Uma ideia errônea comum é que o pó estelar é apenas um resíduo sem importância. No entanto, esse pó é, de fato, a matéria-prima fundamental de tudo o que conhecemos. Quando pensamos no pó no espaço, podemos imaginar pequenas partículas flutuando, mas na realidade, cada partícula de pó estelar é um fragmento de história cósmica, um legado de estrelas que viveram e morreram. Cada grão desse pó contém elementos que viajaram por bilhões de anos e que contribuíram para a formação de planetas, estrelas e, claro, da própria vida. O que dizer da crença de que o pó estelar é perigoso? Muitas vezes se menciona que o pó do espaço pode afetar a saúde. No entanto, o pó estelar que chega à Terra é, na sua maioria, inofensivo, embora possa parecer que estamos cercados por partículas estranhas. Na maioria das vezes, esse pó se decompõe na atmosfera e não representa um risco significativo. Então, se alguma vez isso te preocupou, respire tranquilo. Uma pergunta que surge frequentemente é se o pó estelar é visível. A resposta é mais complexa do que parece. Da Terra, não podemos ver cada pequena partícula, mas podemos observar grandes nuvens de pó que fazem parte de nebulosas.
Essas nuvens são tão densas que podem ocultar a luz das estrelas atrás delas. Nesse sentido, o pó estelar faz parte de um espetáculo cósmico, agindo como uma tela na qual são pintadas as histórias do universo. Alguns pensam que o pó estelar é um fenômeno exclusivo das galáxias distantes. No entanto, o pó estelar está presente em nossa própria galáxia, a Via Láctea. De fato, faz parte do que nos rodeia, mesmo na Terra. Sempre que olhamos para o céu, estamos vendo um universo cheio de pó estelar. Esse fato nos conecta de maneira íntima com o cosmos, fazendo-nos sentir parte de algo muito maior. Outro mito comum é que o pó estelar se forma apenas a partir de supernovas. Embora as supernovas sejam uma fonte importante de pó, não são as únicas. As estrelas em diferentes estágios de sua vida também geram pó. Por exemplo, quando uma estrela semelhante ao Sol se torna uma gigante vermelha, expulsa material ao espaço que eventualmente se transforma em pó. Assim, na verdade, o pó estelar é produzido em diversas circunstâncias ao longo da vida de muitas estrelas. As pessoas frequentemente se perguntam se o pó estelar tem alguma relação com a Terra em termos de composição e origem. Absolutamente. Os elementos que compõem o pó estelar são os mesmos que formam a matéria em nosso planeta. Carbono, oxigênio, ferro e muitos outros elementos fundamentais para a vida provêm desse pó. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Somos verdadeiramente pó de estrelas, uma afirmação que ressoa profundamente em nossa existência. Falemos da ideia de que o pó estelar é estático e não muda. Na realidade, o pó é dinâmico e está em constante movimento. As correntes de gás e pó se movem pelo espaço, interagindo e formando novas estrelas e sistemas planetários. Esse ciclo perpétuo de criação e destruição é fundamental para a evolução do universo. Surge outra pergunta intrigante. É possível que o pó estelar seja a origem da vida? A resposta é sim, em certa medida. Os compostos que se formam no pó estelar podem ser os blocos de construção da vida. Em laboratórios ao redor do mundo, os cientistas estão investigando como moléculas complexas podem surgir do pó estelar, o que pode oferecer pistas sobre como a vida começou na Terra e se poderia existir em outros lugares. Algumas pessoas pensam que o pó estelar é algo que só pode ser estudado a partir de telescópios, mas isso não é totalmente verdade. Os cientistas utilizam tecnologias avançadas como laboratórios e simulações para recriar as condições do espaço e estudar como o pó estelar se comporta. Isso nos permite entender melhor sua composição e suas propriedades, ajudando a desmistificar ainda mais sua natureza. A crença de que o pó estelar não tem impacto em nosso planeta é outro mito a ser desmentido. O pó estelar pode influenciar fenômenos como o clima, ao afetar a formação de nuvens e a chuva. Além disso, o pó que cai na Terra pode enriquecer os solos, fornecendo nutrientes essenciais ao nosso ecossistema. Tudo isso demonstra que o pó estelar não é apenas um elemento de fundo no universo, mas desempenha um papel ativo na vida na Terra. Por fim, é importante lembrar que o pó estelar capturou a imaginação de artistas e escritores ao longo da história. Desde a poesia até a ficção científica, esse material foi interpretado de múltiplas maneiras, refletindo nossa curiosidade pelo cosmos e nossa busca por significado em nossa existência. Quem não se sentiu pequeno ao contemplar o vasto universo e o pó que o compõe? No final do dia, entender o pó estelar nos ajuda a compreender melhor nosso lugar no universo. Nos conecta com as estrelas, com a história da criação e com a essência mesma da vida. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que não está apenas vendo estrelas, mas também o pó que deu origem a tudo o que você conhece. O pó estelar capturou a imaginação de escritores e cineastas durante gerações. Mas, por que tem sido um tema tão recorrente na ficção científica? Para entender isso, primeiro é necessário adentrar no fascinante mundo dos elementos que compõem nosso universo. Desde histórias épicas até relatos íntimos, o pó estelar se tornou uma metáfora poderosa que conecta o cósmico com o humano. Como é possível que um simples grão de pó tenha tanto significado? As narrativas sobre o pó estelar refletem a busca por nosso lugar no cosmos. Em muitas obras de ficção científica, o pó é visto como o princípio de tudo, um componente essencial na formação de estrelas e planetas. Mas, o que isso realmente significa para nós? Imagine que cada estrela que brilha no céu é como um coração pulsante no universo. E o pó que a rodeia é o sangue que alimenta sua existência. Essa imagem poética sugere que somos parte de um ciclo eterno de criação e destruição.
Um dos relatos mais emblemáticos que incorpora o pó estelar é A História Interminável, de Michael Ende. Nesta obra, o pó está associado à fantasia e à criação de mundos. Cada partícula representa uma possibilidade, uma nova vida que espera ser descoberta. Nesse sentido, o pó não é apenas matéria, mas também potencial. O que nos leva a questionar: e se o que consideramos como realidade for apenas um pó estelar em constante transformação? A série Star Wars também aborda o tema do pó estelar. Frequentemente, os personagens viajam através de vastas extensões do espaço, onde o pó cósmico parece ser um elemento onipresente. Esse pó não apenas atua como pano de fundo, mas também simboliza a jornada dos heróis. Que lições podemos aprender dessas viagens intergalácticas? Talvez se trate da busca pela identidade e pelo significado, aspectos que ressoam profundamente nas experiências humanas. Em Interstellar, o pó estelar desempenha um papel crucial na narrativa. Através da exploração de buracos de minhoca e viagens no tempo, os personagens descobrem que o pó não é apenas um fenômeno físico, mas também está vinculado à noção de amor e conexão entre seres. Poderia ser que o pó estelar, em sua essência, represente a interconexão de todas as vidas. Essa ideia convida à reflexão sobre como cada um de nós está entrelaçado com o universo. Os autores de ficção científica costumam utilizar o pó estelar como um símbolo de mistério. Em Dune, de Frank Herbert, o pó do planeta Arrakis é vital para a sobrevivência de sua civilização. Esse pó, que se torna a especiaria mais valiosa do universo, está associado ao poder e à transformação. O que isso nos diz sobre como valorizamos os recursos em nosso próprio mundo? O pó pode ser tanto um recurso quanto um obstáculo, dependendo de como o manejamos. Na literatura e no cinema, o pó estelar é frequentemente o catalisador de eventos extraordinários. Que tal se eu dissesse que em Jogos Vorazes, O pó e a cinza se tornam um símbolo da opressão e da luta pela liberdade. A representação do pó como um lembrete do que foi perdido ressoa com muitas realidades em nosso mundo. Nos convida a questionar como o pó de nossa história pode moldar nosso futuro. As histórias de viagens intergalácticas também abordam a ideia de que o pó estelar pode ser um meio para a comunicação. Em Contato, de Carl Sagan, o pó cósmico atua como um canal através do qual são transmitidas mensagens de civilizações avançadas. Esse conceito levanta uma pergunta intrigante. Estamos ouvindo os sussurros do universo que nos rodeia, ou estamos tão absortos em nossas próprias vidas que não notamos os sinais? A ficção científica não apenas entretém. Também nos desafia a pensar na ética e na moralidade de nossa relação com o universo. Em Blade Runner, o pó se torna um lembrete da fragilidade da vida e da busca pela humanidade. Essa luta para definir o que significa ser humano nos leva a perguntar: somos simplesmente pó ao vento ou há algo mais em nossa existência? No campo da animação, filmes como Wall-E exploram o impacto do pó e da poluição na Terra. A representação do pó como um símbolo de descuido e abandono provoca uma reflexão sobre nossa responsabilidade em relação ao planeta. Como podemos garantir que o pó que deixamos para trás não se torne um legado de destruição, mas sim um de renovação? O pó estelar também encontrou seu caminho na poesia e na música. Quem nunca se sentiu inspirado pela ideia de que todos somos feitos de pó de estrelas? Essa noção permeou a cultura popular, desde canções que celebram nossa conexão com o universo até poemas que evocam a beleza efêmera da existência. Essa mistura de ciência e arte nos lembra que, embora sejamos frágeis, também somos extraordinários. O futuro da ficção científica e do pó estelar é promissor. Com o avanço da tecnologia e a exploração do espaço, as histórias continuarão a evoluir. O pó se tornará um símbolo de descoberta e assombro, convidando-nos a explorar novos mundos e possibilidades. Que novas histórias estão por vir? Talvez nos esperem relatos de civilizações que aprenderam a viver em harmonia com o pó de seus próprios mundos. A ficção científica nos oferece um espelho no qual refletir sobre nossa relação com o universo. Através dessas narrativas, o pó estelar se torna uma metáfora poderosa de nossa busca por significado e conexão. Nos ensina que, embora sejamos apenas um pequeno grão de pó na vasta extensão do cosmos, cada um de nós tem o potencial de brilhar e deixar uma marca no universo. No final, o pó estelar nos lembra que somos parte de algo muito maior.
nos convida a questionar nossas crenças, a explorar nossos limites e a nos conectar com o cosmos que nos rodeia. Enquanto continuamos a olhar para as estrelas, talvez o pó que vemos não seja apenas o resíduo da criação, mas o início de novas histórias esperando para serem contadas. O pó estelar é mais do que apenas uma coleção de partículas. É um lembrete da interconexão de tudo o que existe no universo. Que papel realmente desempenha esse pó em nossa vida diária? Para compreender a magnitude de sua influência, é essencial olhar para trás e apreciar cada um dos passos que percorremos juntos nesta jornada cósmica. Ao longo de nossa exploração, descobrimos que o pó estelar é o resultado de ciclos eternos. As estrelas nascem, vivem e morrem, e em cada uma dessas fases nos presenteiam com elementos fundamentais que compõem tudo o que conhecemos. Você sabia que, de certa forma, todos somos pó de estrelas? Quando olhamos para o céu estrelado, não vemos apenas luzes que piscam, mas uma conexão direta com a história do universo. Cada estrela que brilha na noite é um lembrete da dança cósmica que moldou nosso lar. A importância do pó estelar transcende sua origem. Esse pó, que se forma a partir da morte das estrelas, torna-se o tijolo fundamental de novas estrelas, planetas e, claro, da vida. É como se o universo estivesse constantemente reciclando seus materiais, criando uma sinfonia de elementos que se entrelaçam em um ciclo infinito. Como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vastidão do cosmos? Quando consideramos a Terra, é fascinante perceber que cada um de nós contém elementos que um dia fizeram parte de uma estrela distante. Cada respiração que tomamos, cada molécula de água, cada átomo em nosso corpo tem uma origem estelar. Esse fato não apenas nos conecta com o universo, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Não é incrível pensar que, ao olhar para o céu, estamos vendo fragmentos de nosso próprio ser? A busca por vida em outros planetas também está intimamente ligada ao pó estelar. Os cientistas começaram a decifrar os segredos que esse pó encerra, buscando pistas que poderiam indicar a possibilidade de vida além da Terra. Cada partícula que flutua no vasto espaço pode conter a chave para entender como se formam as condições adequadas para a vida. Que mistérios o pó estelar nos revelará em outros mundos? À medida que nos aprofundamos nesta fascinante temática, não podemos ignorar o impacto que o pó estelar teve na história do universo. Desde sua participação na criação de galáxias até sua influência na formação de sistemas planetários, o pó estelar moldou o cosmos como o conhecemos. Cada canto do espaço está impregnado de sua essência, como uma testemunha silenciosa da evolução do universo. A cosmologia, que estuda a origem e a evolução do universo, também é enriquecida pela presença do pó estelar. Esse pó não apenas ajuda a dar forma às estrelas e planetas, mas também nos oferece pistas sobre a expansão do cosmos. É como um mapa cósmico que nos guia através da história, revelando segredos ocultos no tecido do espaço e do tempo. Em um sentido mais cultural, o pó estelar inspirou gerações. Desde antigas mitologias até obras de ficção científica contemporâneas, sua presença foi interpretada de diversas maneiras. Como a ideia do pó estelar influenciou nossa forma de ver o mundo? A conexão entre o ser humano e o cosmos é uma fonte inesgotável de inspiração que nos convida a explorar e a questionar. À medida que concluímos este percurso, é vital lembrar que o pó estelar não é apenas um tema de estudo científico, mas também um convite à reflexão. Nos lembra que todos somos feitos dos mesmos materiais que formam as estrelas e que cada um de nós tem um papel a desempenhar neste vasto universo. Não é um belo lembrete de nossa própria insignificância e grandeza ao mesmo tempo? Na próxima vez que você sair para olhar as estrelas, pense na jornada que esses pequenos pontos de luz percorreram. Pense no pó estelar que viajou através do tempo e do espaço, e em como sua história está entrelaçada com a nossa. Nesta jornada cósmica, o pó estelar é um fio que conecta o passado, o presente e o futuro, lembrando-nos de que somos parte de algo muito maior. Assim, ao fechar este capítulo, refletimos sobre a importância do pó estelar em nossa compreensão do universo. Não é apenas um componente essencial na formação da matéria, mas um símbolo de conexão e continuidade. Cada estrela, cada planeta, cada ser vivo é um eco desse pó estelar, um lembrete de que estamos todos juntos nesta vasta aventura cósmica. Na próxima vez que você se mergulhar na escuridão da noite, lembre-se de que você não está sozinho.
O universo está com você, e em cada partícula de pó estelar há uma história esperando para ser contada.